Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade num capítulo que a gente começou lá na outra aula. E hoje a gente vai continuar ele, que não deu tempo de terminar, que era um capítulo muito extenso, tá? Foi o capítulo 13. Agora nós vamos fazer a parte 2. A gente vai falar sobre o governo de Dom Pedro I aqui no Brasil, tá? Então a gente viu nas outras aulas que Dom João, né, o rei aqui, que era rei de Portugal e rei do Brasil ao mesmo tempo, ele foi embora para Portugal e deixou o filho dele aqui, Dom Pedro I, para governar o país, né? É aí onde Dom Pedro I vai declarar independência e vai começar a governar, então, o Brasil do seu modo, certo? Sem mais ajuda do pai, sem mais ter nenhuma ligação com Portugal, certo? Então, nós vamos ver um pouquinho de como foi o governo, então, de Dom Pedro I no Brasil. Um governo autoritário, né? Como diz o título, ele era muito mandão, tinha que ser muito do jeito dele, tá? Então, olha lá, o autoritarismo do governo de Dom Pedro I, tá? Logo no início, né, da independência do Brasil, logo que se inicia esse governo, já vai ter divergências. O que seria isso? Divisões dentro da política do Brasil. Uns queriam uma coisa, outros querem outra, e sempre é assim, né? Uns querem, sim, que o Brasil tem que ser independente mesmo, tem que continuar, né, essa independência, criar um país forte. Outros políticos ali dentro queria que voltasse o rei, voltasse a monarquia, que voltasse tudo como era antes. E sempre vai ter esses tipos de conflitos aí dentro do governo brasileiro. Então, um pouco por isso, né, o imperador vai reger de forma autoritária para fazer tudo conforme ele queria e tentar apaziguar todas essas divergências dentro do governo. Tá bom? Então, vai-se tentar criar uma Constituição para o Brasil. O que seria isso? Um conjunto de leis para ser seguidas dentro do Brasil, certo? Então, a primeira coisa importante que deve ser feito de primeiro momento aí na independência do Brasil é criar as leis, criar as regras, até mesmo para eles poderem administrar o país. Né? O que é certo fazer, o que não é, o que pode fazer, o que não pode. Certo? Então, vou construir aí a primeira Constituição no Brasil. Tá bom? Vai ser inspirado em ideias liberais, de liberdade, né? Fortalecimento do poder legislativo, então que está se formando esse poder legislativo, que é essa criação de leis, né? Então, é um país novo, está tudo se formando, tá bom? E é claro que eles iam tentar limitar a autoridade do imperador, né? Por quê? Porque tem todo aí um conjunto de governos dentro do governo, poder executivo, legislativo, judiciário. Então eles estão tentando né, deixar todo esse governo mais forte e vão tentar, né, tirar um pouquinho dessa autoridade aí do Dom Pedro I. Mas não vai ser tão fácil assim, né? Vamos lá, Constituição, então, que vai ser outorgada, quer dizer, que vai ser colocado, que vai ser publicado em 1824, tá? O que tinha de tão especial nela? As principais regras dentro do governo, tá bom? Então, como que seria, ó? Teria o poder moderador. Hoje esse poder não existe mais, tá? Era só aí na época dos reis, tá bom? Então tinha o poder moderador, que era o poder total do rei, tá? Ele ia mandar com muita autoridade. Então, o que permitia Dom Pedro I ter tanto poder, mandar tanto? Porque ele criou esse poder moderador, tá? Exercido unicamente pelo imperador, com autoridade para anular qualquer decisão dos demais poderes. Então, qualquer outra pessoa, qualquer outro poder desse executivo, legislativo, judiciário, qualquer regra, qualquer ideia, qualquer coisa que fosse fazer, só ia ser aceito se o imperador quisesse. Então, tudo dentro do Brasil só ia acontecer
de acordo com as ideias do imperador. Ele ia mandar mesmo, total, tá bom? Aí vem o poder executivo, exercido pelo imperador também, e pelo alguns ministros nomeados por ele. Quer dizer, se ele nomeia um ministro, o ministro tem que ter as mesmas ideias dele. Se os ministros não têm a ideia dele, ele tira e coloca outro, certo? Então aí a gente vai vendo que vai só crescendo o poder do imperador, tá bom? Legislativo, que era exercido por deputados eleitos por voto censitário, quer dizer, só gente ali mesmo do governo que acabava votando, tá bom? Ou quem tinha muito dinheiro, então não era todo mundo que votava na época, tá? Judiciário, exercido por juízes nomeados pelo imperador. Quer dizer, então a gente vai vendo que o governo que vai sendo criado por Dom Pedro I é um governo autoritário e um governo que ele ia dominar completamente, certo? Vamos lá. A gente percebe, gente, que o Brasil ele está em transição, certo? Está tendo mudanças, então, aí de governo, criação de leis, criação de constituição, está tendo muita mudança, né? O Brasil que era colônia, agora de repente é um país independente, tem seu próprio rei. Então as coisas estão mudando. E como eu disse no começo, uns aceitam as mudanças e apoiam, porém outros não, tá? Outros querem que volta a outra monarquia, que volta a ser colônia, que volta Dom Pedro ser colônia lá do pai dele de Portugal, e não aceitam a independência. E vai ter aí alguns conflitos. Outros não aceitam ser dominados pelo rei Dom Pedro I, que é muito autoritário. Então, algumas coisas, algumas revoltas também vão começar a acontecer dentro do Brasil, tá? E a Confederação do Equador é uma dessas revoltas, tá bom? Acontece, então, em Pernambuco, tá? Então, olha lá, eu vou ler esse parágrafo para vocês verem bem. O absolutismo de Dom Pedro I, reforçado pelo o poder moderador é que dá mais autonomia para o rei, provocou revolta em diversas regiões do país, principalmente aí em Pernambuco, tá? Que é essa aqui, é a Confederação do Equador, tá? O Pernambuco, né, a região do Nordeste, ela já estava ali meio fraca, a gente já viu em outras aulas, teve muita revolução dentro, né, do Nordeste, porque eles ficaram meio que abandonados ali, né, todo o setor mais desenvolvido, o rei, tudo vai vindo aqui para o Sudeste, então o Nordeste vai ficando muito ali abandonado mesmo, sem investimentos do governo, sem emprego para todo mundo, sem desenvolvimento, né? Então vai ter ali algumas revoltas, tá? Então alguma elite ali, apoiada pelos populares, pretendia separar o Nordeste do Brasil, ser um país independente, tá? E eles vão lutar, então, para que o Nordeste seja um país separado do Brasil, tá? E aí eles vão se juntar e formar a Confederação do Equador. Era esse o nome que eles queriam dar para esse país. Então, o Nordeste inteiro ia ser um país chamado Confederação do Equador. Bom? Bom, então, como que se deu isso? Como que aconteceu, né? Aí teve o jornal, a imprensa, né? Eles divulgavam essas ideias de liberdade. Então, dentro ali de Pernambuco, Nordeste, estava tendo, né, essas ideias de liberdade, tá? De criar-se o seu próprio país. Aí alguns líderes, né? O jornalista Cipriano Barata, que escreve muito artigo e fala bastante, e fala com o povo, né? O Frei Caneca também, tá? Ajudou bastante a libertar o Nordeste, então, o país, criar seu próprio país, tá? Então, teve aí um movimento grande, tá? Dentro do Nordeste. Aqui tá a região em verde, tá vendo? Não é o Nordeste todo, né? Que é mais a região mais de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, esse pedacinho aqui, Tocantins, hoje. Então, essa região aqui, que seria
a Confederação do Equador, um novo país aí dentro do Brasil, certo? A confederação vai se organizar, né? Vai crescer, vai criar corpo, né? Muita gente vai aderir, a população, né? Vai lutar junto. É claro que sempre tem aqueles contra, mas a maioria ele estava a favor, tá? Ai, gente, minha bateria tá acabando. Só um minutinho, tá? Vou colocar aqui na tomada. Essa tomada aqui não funciona, gente. Eu faço. Deixa eu ver se tem pra cá. Pessoal, só um minutinho pra mim, tá? Por favor. Não acho uma tomada nessa casa. Ai, Deus. Aquelas tomadas lá não funcionam, filho. Deixa eu mudar de lugar, que aquelas tomadas não funcionam. Voltei, gente. Achei um cantinho aqui pra eu ficar. Tem uma tomada ali atrás, tá vendo? Ai, a gente não tá em casa. Bom, vamos lá. Voltando, gente, desculpa aí, viu? Então, essa confederação que vai se organizando. Então, deu para entender, então, o que seria essa confederação? Então, havia uma certa região do Nordeste que é a independência, tá? Formar um país próprio, tá bom? Durante algum tempo, eles vão até conseguir criar esse país, tá? Então, por um tempo, esse país vai existir, tá? Só que o governo brasileiro, como Pedro I, vai reagir, vai lutar contra essa confederação, certo? E vai acabar aqui se desfazendo isso, né, gente? Então, para quem sabe que hoje não existe um país separado do Nordeste, é um Estado brasileiro do mesmo jeito, né? Mas eles lutaram, eles tentaram, tá? Criar sua própria república, tá bom? Com adesão, vocês viram ali de alguns outros estados, e vão ali montar seu próprio governo. Mas o governo de Dom Pedro I, né, do Brasil, vai lutar e vai ter alguns conflitos, né, até que ele consegue acabar com toda essa situação, né, de independência. Então, olha lá, repressão e movimento. Claro que o governo de Dom Pedro vai reprimir, tá? Vai reprimir, vai matar alguns, exilar outros, vai condenar, né, alguns à morte, entre eles o Frei Caneca, tá? Ele também foi morto aí, porque ele foi um dos líderes desse movimento, tá bom? Então, a gente vê que o reinado de Dom Pedro I, né, ele não foi tão longo, tá? A gente foi meio curto, mas porém muito autoritário, tá? E teve então alguns conflitos, algumas revoltas dentro do seu governo também, tá? Então vamos lá, olha, a repressão, a Confederação do Equador, a falta de solução para a crise econômica que vem desde o período colonial. Quer dizer, o Brasil, gente, desde o início, desde a sua independência, desde colônia,
sempre teve crise, sempre teve problema, sempre teve discussões dentro do governo, né? Falta de dinheiro, falta de emprego para todo mundo. Então o Brasil já vem aí sofrendo esse tipo de coisa desde sempre, né? E era também muito dependente da Inglaterra. Isso a gente viu também. Comprava tudo que era produto dos ingleses. Os ingleses dominavam aqui o Brasil, né? O desgaste político foi agravado em 1826, quando Dom João VI morreu em Portugal. Lembra do pai do Pedro I, Dom João VI? Deixa o Brasil, vai para Portugal, Dom Pedro fica. Então, chega uma hora que Dom João morre em Portugal. E quem que é o herdeiro de Dom João lá do trono de Portugal? É o Dom Pedro I, né? Então, Dom Pedro fica naquela, né? E agora? Fico aqui? Vou para Portugal? O que eu faço? Né? Ele vai entrar nessa dúvida aí, né? E acabou que resolvendo voltar para Portugal, tá? Ele tinha um outro irmão lá em Portugal, o Dom Miguel, que se ele não volta, ele perde o trono de Portugal para o irmão, tá? Então, ele vai acabar voltando para Portugal. Então, Dom Pedro I vai ficar um pouco no Brasil, vai declarar independência, porém, vai também voltar para Portugal para assumir o trono de lá, depois que o pai dele morre lá, tá? Enquanto, né, tudo isso está acontecendo, ele está ainda, né, pensando se volta ou não. Ele ainda está no Brasil, ele ainda não foi, tá? Ele está pensando se vai ou não. E tem mais uma guerra aí acontecendo, tá? Lembra que eu falei para vocês na outra aula que o Uruguai foi durante um tempo um estado brasileiro, que era o estado da Cisplatina? Então, tinha mais essa guerra aí para Dom Pedro I defender o Brasil, né? Mais uma guerra acontecendo. Então, um dos motivos que desestabilizou o governo de Dom Pedro aqui, ele acaba voltando mesmo para Portugal para assumir o governo de lá. É muita guerra, muita crise, muito conflito que está acontecendo aqui no Brasil. Muitas regiões aqui do Brasil não aceitam ele como rei. Então tá meio difícil para ele também governar aqui, né? E o Uruguai, né? No caso aí, a República Cisplatina, estão lutando por independência, tá? E essa guerra, Dom Pedro não consegue vencer, tá bom? Então eles vão ter um conflito também. A República Cisplatina vai lutar por independência e vai conseguir, tá? Criando, então, o país Uruguai. Bom, então a gente vai vendo que foi um governo de muitos conflitos, um governo muito estável, né, em que Dom Pedro I não fazia para ficar ali controlando as divergências dentro do governo, controlando guerras, né, para todo lado, conflitos armados, né, essas independências, tanto aí da Confederação do Equador como da Cisplatina, tá? E a crise política vai se aprofundando, né? Tem muito conflito, então tem muita crise, né, gente? Porque se gasta muito nesses conflitos, né? Se gasta não só dinheiro, arma, mas pessoas, vidas, né? A população não está contente com tanto conflito, com tanta guerra, tá? Então, algumas coisas aí vão se agravando, tá? Dentro do país, e a crise vai aprofundando, tá? Lá em Portugal, Dom Miguel, então, está querendo dar o golpe de Estado, está querendo tomar o trono do irmão, que a gente sabe, né, que o trono passa de pai para filho, mas passa para o primogênito, primeiro filho, né? E os outros não têm direito ao trono. Então, como Dom Pedro estava aqui no Brasil, Dom Miguel estava tentando, então, dar um golpe lá
Portugal, tá? É claro que é muito conflito acontecendo, o Dom Pedro I tenta entrar em contato lá em Portugal para ver se os portugueses de lá ajudam ele a manter o trono até ele conseguir voltar, tá bom? E aqui no Brasil, as atitudes autoritárias se multiplicavam. Em março de 1831, a tentativa de acalmar as revoltas, principalmente em Minas Gerais e Rio de Janeiro, está acontecendo revolta. É o Brasil inteiro revoltado, tá, gente? É conflito para todo lado, tá? Dom Pedro I convocou novos ministros. Ele vai tirar alguns ministros, colocar outros para tentar apaziguar as revoltas, tá? E todo mundo com ideias liberais de desenvolvimento, tá? Como os protestos continuam, o imperador demitiu o chamado Ministério dos Brasileiros e nomeou o Ministério dos Portugueses. Porque, gente, aqui no Brasil tinha muitos portugueses e já tinham muitos brasileiros. Tinha sempre conflitos entre eles. Uma hora Dom Pedro agradava os portugueses, uma hora agradava os brasileiros, né? E ficou aí essa situação complicada. Em 1831, sem condição de solucionar essa crise, né? Ele não sabia mais o que fazer. Ele não sabia agradar mais todo mundo. Então ele, né, resolveu meio que ir embora, tá? Ele não consegue nada aqui, só conflito o tempo inteiro. Aquele autoritarismo dele não estava resolvendo nada. Então, o que ele faz? Quer saber? Vou deixar isso aqui, que não consegui governar direito, não fiz nada legal, né? Não fiz nada de bom. O Brasil só tentou aí, né, organizar, mas não deu certo. O que ele vai fazer então? Vai embora de vez para Portugal, tá? É claro que ele também não quer perder o rei, o reinado do Brasil, tá? Então ele vai fazer o quê? Vai fazer como o pai dele fez. Ele vai embora e deixar o filho dele no lugar. Então quem fica no lugar de Dom Pedro I, que vai embora para Portugal, é Dom Pedro II, o filho dele, tá? Só que o filho dele, gente, é neném ainda, praticamente, vamos dizer assim, né? O filho dele tem aí mais ou menos 5 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Então, Dom Pedro II não tem condições de reinar, certo? Ele é uma criança de 5 anos. Enquanto ele não tem idade, Dom Pedro I deixa a tutela, né? Alguém responsável para educar Dom Pedro II, já como líder do governo. Tá? Então, desde criança, ele já ia aprendendo, estudando como ser um rei, como ser um líder. Tá? E José Bonifácio, que fica com essa missão de ajudar Dom Pedro II e cuidar do Brasil até que Dom Pedro II seja maior de idade e consiga assumir o governo. Tá? Dom Pedro I morre de tuberculose em 1834, com 36 anos, em Portugal. Tá? Para onde foi, né? Que ele vai ser o rei de Portugal, que ele vai abdicar aqui, deixa o Dom Pedro II e vai para Portugal. O legado do seu governo, foi a consolidação e inserção política do Brasil no cenário internacional. Quer dizer, o que mais de bom, né, Dom Pedro I fez em ser um bom governante? A independência do Brasil. Tá? Agora, o cenário interno, né, repressão de movimentos, tentou aí melhorar algumas situações, mas não teve tanto sucesso, tá? Aliados às elites, o governo de Dom Pedro I não estendeu a cidadania dos grupos sociais mais pobres e manteve intocada a questão da escravidão. Quer dizer, ele não melhorou a situação do Brasil na questão financeira, na questão social, continuou tudo do jeito que estava, não libertou os escravos. Quer dizer, ele não fez grandes mudanças, ele não fez grandes coisas, ele manteve mais ou menos tudo do jeito que era. Tá? As forças políticas conservadoras permaneceram no poder, mantendo-se a mesma estrutura social
do período colonial. Tá vendo? Ele não fez grandes mudanças. Do jeito que era no Brasil colônia, ele manteve aquela estrutura social. Quem manda são os ricos, quem está no poder são os ricos, os governantes são mais importantes e tudo gira em volta deles. O povo só serve para trabalhar e pagar imposto, né? E eles não se preocupavam nem um pouco de tentar diminuir a miséria dentro do país. Tá? Domínio dos grandes proprietários de terra e escravos. Então, quem dominava eram os grandes proprietários de terra, donos de terra e donos de escravo. Então, a escravidão continuava. E a economia agrária exportadora. Isso não mudou, né, gente? O Brasil ainda é agrário e exportador. Tá? Alguns presidentes, né, tentaram já mudar essa situação, investir mais em ciência e tecnologia, mas infelizmente ainda somos agrário, um país que planta muito, vende para o mundo todo, tá? Isso que é agrário exportador, tá bom? Então é isso, gente. Esse capítulo foi só parte do primeiro capítulo lá que a gente já viu no passado. Foi um pouquinho de como foi esse reinado de Dom Pedro I. Na verdade, ele não fez quase nada, tá? Então, o maior marco dele foi só mesmo lutar e declarar a independência do Brasil, tentar equilibrar algumas situações políticas, né, que na verdade também não conseguia, e ficava reprimindo movimentos de independência de outras regiões, movimentos de queria que trocasse aí o seu poder, tá? E reprimindo movimentos populares. Tá? Então, o governo dele foi bem fraco nesse sentido. Tá bom? Nós vamos fazer a atividade 1, 2 e 4, que é do capítulo todo, não só dessa aula, como da outra aula que a gente teve. Tá? Então, questões 1, 2 e 4. A 3 é que não vai precisar fazer. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à atividade, vocês podem mandar mensagem para mim, que eu ajudo vocês, tá bom? Fica com vergonha, não. Manda mensagem para mim no WhatsApp, tá? Querem falar alguma coisa, gente? Não. Tudo certo? Tudo certo. Essa aula foi curta, tranquila, nesse sentido que foi só não. o governo de Dom Pedro I, mas teve pouca coisa nos feitos dele, né? Tudo certo? Então, gente, qualquer coisa, vocês mandam mensagem para mim lá no WhatsApp, tá bom? Tá bom.